Olá pessoal, nesta aula eu demonstrarei para vocês um exemplo do uso de pilhas voltado ao cenário de conversão e avaliação de expressões aritméticas. As expressões aritméticas elas são aquelas que já temos o hábito de formular quando queremos realizar um cálculo matemático, que pode envolver soma, subtração, divisão, multiplicação, parênteses e assim por diante. A maneira como formulamos essas expressões aritméticas elas são introduzidas lá na disciplina de algoritmos e reproduzimos na maioria das linguagens de programação. Entretanto, existem outros formatos de expressão que serão abordados adiante, que são preparadas de maneira a determinar de forma sequencial a ordem com que as operações aritméticas serão realizadas. Vamos ver então como é que isso é possível. Comecemos então pela contextualização. As expressões aritméticas elas podem ser representadas em três formatos distintos: o formato infixo, o pós-fixo e o prefixo. No formato infixo, o operador ele aparece entre os dois operandos a que está relacionado. Note que nós já temos familiaridade com esse formato, pois já empregamos em nossos programas em Python, Java ou C, por exemplo. No formato pós-fixo, o operador ele sucede os dois operandos determinados pela operação. No formato prefixo, o operador ele antecede os dois operandos a que está relacionado. A princípio, você pode não entender como avaliar uma expressão pós-fixa ou infixa, mas não se preocupe. Até o final deste vídeo, você será capaz de examinar essas expressões e saber como resolvê-las. As notações prefixa e pós-fixa, elas são conhecidas como notação polonesa e notação polonesa reversa. Nós vamos focar inicialmente na transformação de expressões infixa em pós-fixa, porque a partir de uma expressão pós-fixa, nós podemos originar facilmente uma expressão infixa. Neste slide, apenas para fins de exemplificação, podemos perceber como algumas expressões infixas elas são representadas no formato pós-fixo. Adianto que não há nenhuma mágica para você olhar para uma expressão infixa e conseguir determinar com sucesso sua correspondente no formato pós-fixo, principalmente quando temos uma expressão com muitos operandos e operadores, como esse que estou mostrando aqui. Entretanto, com o algoritmo que eu vou apresentar para vocês, uma vez memorizado todos os passos, você poderá aplicá-lo em qualquer tamanho de expressão infixa, que conseguirá alcançar o objetivo desejado. Antes de apresentar o algoritmo, vamos adotar algumas convenções e justificar o uso da pilha. A pilha será utilizada para gerenciar a precedência dos operadores existentes na expressão infixa. Nós sabemos, por exemplo, que a expressão A mais B vezes C, nós temos que realizar primeiro a multiplicação para depois procedermos com a soma. E a pilha é quem vai ajudar a retardar, entre aspas, a realização da soma até que seja encontrada a ocorrência de um operador com maior precedência. As convenções que vamos tomar são as seguintes. Nós utilizaremos como operandos as letras de A a Z. Os operadores previstos são os de soma, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação, representado pelo acento circunflexo, e os símbolos de parênteses terão o mesmo papel neste cenário. Apenas para reforçar o que já é do nosso conhecimento, nós podemos encontrar expressões aritméticas constituídas por operadores de mesma precedência, como é o caso da soma e subtração. Neste caso, eles são avaliados da esquerda para a direita, obedecendo a ordem em que foram encontrados. Nós podemos também encontrar expressões aritméticas constituídas por operadores de precedência diferentes. E aí a prioridade é executar primeiro a que tem maior precedência, que é o caso da multiplicação, e em seguida a soma. Os parênteses de abertura e de fechamento, eles são utilizados para alterar a ordem de precedência dos operadores. Nós podemos observar no exemplo anterior, sem o uso de parênteses, que primeiramente deve ser realizada a multiplicação para depois a soma. Mas eu posso alterar essa precedência desde que eu introduza os parênteses de abertura e de fechamento, envolvendo a operação que eu desejo destacar. E aí, nesse caso, a soma terá maior prioridade em relação à multiplicação. Nós vamos adotar também algumas funções que serão úteis para o funcionamento do nosso algoritmo. A primeira é obter prioridade.
O objetivo dela é receber um símbolo representando um operador e então retornar um valor numérico representando a prioridade daquele operador. Observe que o símbolo de menor prioridade é a abertura do parêntese. Depois vocês vão entender por quê. A soma e a subtração vai receber uma prioridade valor 2, a multiplicação e divisão uma prioridade valor 3 e a exponenciação uma prioridade valor 4. Observe que isso tem sentido, né? O que a gente já vem discutindo até agora. A soma e a subtração tem menor prioridade do que a multiplicação, por isso tem um valor menor, e a exponenciação é o operador, né, que detém o maior valor de prioridade. Temos também a função EOperando, que recebe um caractere, e essa função ela vai retornar verdadeiro se o caractere passado como argumento ele for um caractere de A a Z. Na função operador, ele vai receber um caractere e vai retornar verdadeiro se esse caractere for um dos símbolos, né, correspondente às operações aritméticas que nós podemos realizar no nosso algoritmo. Uma vez apresentadas as funções que vão servir de apoio à execução do nosso algoritmo e determinadas as convenções, nós podemos acompanhar o algoritmo propriamente dito. Esse algoritmo ele é constituído por 6 passos distintos. Cada passo ele realiza uma operação específica e nós vamos acompanhá-lo tomando como exemplo uma expressão infixa de entrada. Porém, para facilitar o entendimento desse algoritmo, eu vou replicar essa sequência de passos e colocar uma tela de um programa, né, que eu fiz em C, que mostra a execução do algoritmo passo a passo. E aí a gente vai poder acompanhar tanto o algoritmo quanto a saída da execução do programa. Bom, então para a gente acompanhar esse algoritmo, eu escolhi essa expressão infixa A multiplicado por B mais C entre parênteses, dividido por D. É uma expressão simples, mas que já vai ajudar a gente a entender como é que esse algoritmo trabalha. Para cada expressão infixa a ser convertida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é iniciar com uma pilha vazia. Depois disso, nós vamos realizar uma varredura da expressão infixa, da esquerda para a direita, e realizar uma ação dependendo do caractere que for encontrado em cada passo da varredura. Então, pela expressão dá para a gente verificar que nós vamos encontrar operandos, representados pelas letras, e operações aritméticas, representadas pelos símbolos correspondentes. Eu vou processar essa conversão logo utilizando o programa, que é para a gente acompanhar e entender o que é que está sendo mostrado. Então, esse programa ele elabora uma espécie de tabela que vai ajudar a gente a entender o que é que vai estar sendo feito a cada passo. Então, essa tabela ele tem um numeral informando em que passo nós nos encontramos no momento, o caractere que está sendo processado, a situação da pilha naquele momento e a saída. Quando eu falo em saída, eu estou me referindo ao local para onde vai ser enviado o caractere processado de acordo com o algoritmo. Então, a saída pode ser a tela, ilustrada nesse exemplo, mas poderia ser uma variável, poderia ser um arquivo texto de saída, enfim. E pelo caractere processado neste momento, que é o caractere A, nós sabemos que ele é um operando. E quando nós encontramos um operando, a regra é bem simples. Ao encontrar um operando, simplesmente envio para a saída. Então, por isso que a gente está vendo, né, que o caractere A foi enviado diretamente para a saída. Observem que a pilha continua vazia, né, porque a gente só vai trabalhar com a pilha quando operadores estiverem sendo processados. O segundo caractere da varredura é o operador de multiplicação. Quando a gente encontra um operador a ser processado, o que devemos fazer? Nós verificamos se no topo da pilha existe um operador com prioridade maior ou igual ao que está querendo entrar na pilha.
Caso afirmativo, a gente vai ter que desempilhar esse ou esses operadores, né, para poder colocar ele na pilha. Como nossa pilha começou vazia, então nesse momento aqui a regra é bem simples, a gente simplesmente empilha o operador e a saída continua a mesma. O próximo operador é o parênteses de abertura. Ao encontrar um parênteses de abertura, a gente simplesmente empilha o parênteses e a saída ela vai continuar a mesma. O próximo caractere é o operando B, e como eu já falei anteriormente, toda vez que a gente processa um operando, não mexe na pilha e a gente envia o operando para a saída. Agora a gente tem AB. Próximo caractere é o operador de soma, e como o operador está sendo processado, antes eu vou olhar para o topo da pilha para identificar qual é o operador que está na pilha e saber qual é a sua prioridade. De acordo com a função que eu já mostrei para vocês anteriormente, o abre parênteses tem prioridade 1 e a soma e subtração tem prioridade 2. Então, como a prioridade de quem está no topo da pilha é menor do que a prioridade de quem está entrando, então a gente vai empilhar esse operador e a saída permanece a mesma. O próximo caractere é o operando C. A gente não vai mexer na pilha e simplesmente vai jogar ele para a saída. Então, olha só, A, B e C. Observem que os operadores estão sendo retidos aqui na pilha. O próximo caractere é um parêntese de fechamento. O parêntese de fechamento ele possui uma regra específica. Ao encontrar um parêntese de fechamento, a gente vai olhar para o topo da pilha e sair desempilhando os operadores até encontrar o parêntese de abertura que vai sinalizar a parada do desempilhamento, não é? Então, observem que aqui no topo da pilha eu só tenho um caractere de soma. Então, ele vai ser removido e jogado para a saída. E aí, sobrou no topo da pilha o caractere de abertura. Esse caractere de fechamento, digamos assim, que ele se anula com o parêntese de abertura dele, não é? E o caractere de abertura de parênteses, ele também é removido do topo da pilha. Então, observe que quando a gente tirou o operador de soma, né, que encontrou o parêntese de abertura, ele é removido da pilha e nós só vamos ficar com o de multiplicação. O próximo caractere é o operador de divisão. De acordo com a regra do algoritmo, antes do operador de divisão entrar, eu tenho que olhar para o topo da pilha. E a regra diz o seguinte: ao encontrar no topo da pilha um operador com prioridade maior ou igual ao que está querendo entrar, você vai ter que tirar esse operador do topo da pilha, desempilhar, não é? E jogar para a saída. Observe que a multiplicação e a divisão possuem a mesma precedência, né? E a mesma prioridade, mas como a multiplicação veio primeiro, então por isso que a multiplicação vai sair, vai ser jogada para a saída, para que depois a divisão seja empilhada. Um erro muito comum nessa situação que eu estou mostrando para vocês é que a maioria dos alunos entendem que quando você encontra um operador com prioridade maior ou igual ao que está entrando, a gente só vai desempilhar uma vez. Mas pode acontecer da gente ter que desempilhar mais de uma vez. Por exemplo, se eu tivesse uma pilha em que a base dela fosse a multiplicação e no topo da pilha tivesse uma exponenciação, quando fosse entrar a divisão, iria sair os dois operadores, o de exponenciação e o de multiplicação, para que depois a divisão ela fosse empilhada. Então agora a gente tem a situação em que a multiplicação ela foi jogada para a saída e a divisão colocada na pilha. Por fim, nós encontramos o operando D. Ao encontrar um operando, simplesmente jogue para a saída. Como a gente pode observar, ó, nós chegamos ao final da expressão. Então, o operando D foi o último caractere a ser processado. Porém, como a gente pode ver aqui, ó, ainda há operadores na pilha. Então, quando a gente tem essa situação, depois que termina de fazer a varredura
nos caracteres da expressão infixa, se a pilha contém elementos, a gente começa a desempilhar todos os elementos da pilha, que no caso vão ser só operadores, e aí começa a jogar para a saída. Como eu só tenho o operador de divisão, então só ele foi para o final. Agora nós podemos observar tanto a expressão de entrada infixa, como a expressão de saída no formato pós-fixo. Então, para fixar o entendimento do algoritmo, vamos executar mais outra expressão. Eu selecionei essa expressão, A mais B dividido por C vezes D elevado a E, entre parênteses. Vou executar para que a gente possa agora acompanhar passo a passo. Então, primeiro caractere, um operando A. Então, envia para a saída. Observem que a pilha está vazia, né? Já que a gente iniciou o processamento da expressão infixa. O segundo caractere é o operador de soma. Como a pilha está vazia, o operador simplesmente vai para o topo da pilha. A saída permanece a mesma. O terceiro caractere é o operando B. Então a pilha não é modificada e o B é enviado para a saída. O caractere da vez é o operador de divisão. Então a gente vai olhar para o topo da pilha. A gente percebe que no topo da pilha nós temos um operador com precedência menor do que a divisão. Então ele não vai sair. E a gente simplesmente empilha o caractere de divisão. A saída permanece. Ao encontrar um parêntese de abertura, a regra é simples, simplesmente empilho. Permanece a saída. O caractere da vez agora é o operando C. A pilha permanece inalterada. Envia o C para a saída. Próximo caractere é o operador de multiplicação. Então vamos olhar para a pilha. Uma dica que eu dou é que toda vez que você olhar para a pilha e você encontrar o parêntese de abertura, então você não precisa processar precedência nem nada. Simplesmente coloque o operador no topo da pilha. E a saída permanece a mesma. Próximo caractere é o operando D. A pilha permanece intacta e o D é enviado para a saída. Observe que até agora já passamos por vários operadores e nenhum ainda foi enviado para a saída. Então, só os operandos. Chegou agora o operador de exponenciação. Antes desse operador entrar na pilha, vamos olhar para o topo dela. Como eu tenho um operador com precedência, né, menor do que o de exponenciação, então nós enviamos para o topo da pilha esse operador e a saída permanece a mesma. Próximo caractere é o operando E. A pilha permanece inalterada e o E é enviado para a saída. Observe que a gente já está chegando ao final da expressão infixa e eu encontro agora com o símbolo de fechamento de parênteses e a regra diz que ao encontrar um parênteses de fechamento, a gente vai sair removendo do topo da pilha todos os operadores que encontrarmos até chegarmos ao parêntese de abertura. Então, observe aqui que quando eu processo o parêntese de fechamento, eu vou jogar quem está no topo, que no caso é a exponenciação, joguei para fora, do topo ficou agora a multiplicação. Também vamos desempilhar a multiplicação, jogar para a saída, então estou vendo aqui a multiplicação. E depois, quando eu encontro o parênteses de abertura, esse parênteses de fechamento vai anular o parênteses de abertura e ele simplesmente vai ser removido da pilha e descartado. Percebam que na expressão pós-fixa, nós não vamos encontrar a situação de ter parênteses. Isso porque o algoritmo ele já está fazendo isso, ele já está analisando a expressão infixa e colocando em uma sequência em que toda a precedência já foi analisada e os parênteses também já foram avaliados, né, descartados, mas respeitando a precedência que foi definida pelos parênteses. Por fim, depois que nós processamos o parêntese de fechamento, né, que foi anulado seu parêntese de abertura correspondente, observe que nós chegamos ao final da expressão infixa e aí nós aplicamos a última regra. A pilha ainda contém operadores? Se a resposta for sim, então a gente vai sair desempilhando
elemento a elemento da pilha jogando para a saída. Então, primeiro eu tiro aqui a multiplicação. Então, primeiro eu tiro aqui a divisão, envio para a saída. Veja que só ficou o operador de soma. Eu desempilho esse operador, jogo para a saída, até que a gente fique com a pilha vazia. E assim a gente finaliza o acompanhamento do algoritmo. Agora vamos ver como é que a gente faz para converter uma expressão infixa para prefixa. Bom, esta tabela ilustra uma série de expressões infixas convertidas para prefixa. Você poderá utilizar essa tabela para exercitar o processo de transformação que eu vou apresentar para vocês e comparar o resultado de entrada com o resultado de saída. Eu utilizarei como exemplo a última expressão infixa que nós convertemos para pós-fixa. E como a gente pode perceber, o algoritmo para a conversão ele consiste basicamente de 3 passos. No primeiro passo, nós vamos inverter a string de entrada no formato infixo. Isso aí é pura programação, né? Nós vamos inverter a sequência dos caracteres, aí você pode fazer de várias formas, até uma pilha mesmo pode te ajudar a inverter essa sequência, né? Em seguida, nós vamos aplicar o algoritmo postfix na string resultante. O algoritmo ele segue toda aquela sequência de passos, né, que eu já mostrei para vocês nos 2 exemplos. E, por fim, a partir dessa expressão resultante do passo 2, nós vamos inverter o resultado da pós-fixa, que nós chegaremos na expressão final, que vai estar no formato prefixo. E com isso, pessoal, a gente encerra o assunto relacionado à aplicação de pilhas no suporte à conversão de expressões infixa para pós-fixa e prefixa. Como exercício, vocês devem exercitar os 2 algoritmos de conversão demonstrados nessa videoaula. E eu já disponibilizei para vocês 2 tabelas, né, com algumas expressões infixas já convertidas para pós-fixa e prefixa, para vocês poderem comparar. É interessante também que vocês apliquem o algoritmo de forma manual, utilizando papel e lápis mesmo, né, para memorizar os procedimentos, né, os passos de cada algoritmo. E, por fim, eu recomendo que vocês reproduzam esse algoritmo utilizando a linguagem de programação que vocês têm mais afinidade. Bons estudos e até a próxima videoaula.